Olá pessoal, quem está falando aqui é o Rodrigo, professor de Física dos cursos de Informática, Química e Mecânica. Ok? Então o conteúdo que a gente vai ver hoje, dando complementação ao material que está na plataforma, é cálculo vetorial. Ok? Então vamos começar. Então antes da gente começar a entrar propriamente dito no cálculo vetorial, nós vamos lembrar alguns conceitos importantes de vetores, né? O primeiro deles é o próprio conceito de vetor, né? Que vetor é uma semi-reta, ok? E ele representa as grandezas vetoriais. E as grandezas vetoriais têm que ter três informações importantes. E essas três informações importantes, elas estão representadas no vetor. Que são essas informações: módulo, sentido e direção, ok? Então, o vetor é essa seta, uma seta orientada, né? E a gente dá um nome para o vetor. Então, todo vetor tem um nome, né? Então, por exemplo, ele pode pegar o nome da grandeza. Então, no nosso caso aqui, nós vamos chamar ele de B, ok? Só que a gente chama, a gente lê assim da seguinte forma: vetor B, ok? Então, vamos lá. Bom, como é uma semi-reta, então ela tem uma origem e tem um final. Deixa eu só trocar o videozinho de lugar aqui para não atrapalhar para a gente estudar um pouquinho. Passa ele aqui para baixo. Ok, agora eu vou magicamente aparecer embaixo. Ok? Então, nós vamos pegar como exemplo o vetor A para a gente falar onde começa o vetor e onde termina o vetor, né? Então, vamos lá. Então, nós temos a origem do vetor, que é justamente nesta parte aqui, e o final, que vai ser justamente na parte da seta. Então, todo vetor ele começa aqui, neste ponto, tá? E termina na seta, ok? Então, a gente vai ver agora, vamos lembrar um pouquinho os conceitos dessas três informações que são importantes. Então, todo vetor tem que ter essas três informações, ok? Né? E como que elas são representadas no vetor. Então, a primeira delas é o módulo, que é o valor do vetor, ok? E ela vai estar representada no vetor pelo tamanho da seta. Então, setas grandes, módulo grande. Setas pequenas, módulo pequeno. Certo? Sentido é para onde que a seta aponta, né? Então, nós temos exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse vetor B aqui, ele sai da esquerda e vai para a direita, né? Esse aqui sai deste ponto e vai para este ponto aqui, né? Vamos supor que ele sai do sudoeste e vai por nordeste, né? Seria mais ou menos isso. E a direção, né? A direção é onde o vetor está localizado, é como que ele está no espaço. Então, são três formas que ele pode estar: diagonal, horizontal ou vertical, certo? Pessoal, cuidado para não confundir esses dois conceitos aqui, o conceito de sentido e o conceito de direção, tá? São conceitos diferentes. Sentido é de onde sai para onde vai, e direção é como está disposto ou localizado no espaço, certo? Bom, então vamos ver aqui algumas aplicações. Deixa eu só tirar o videozinho daqui para não atrapalhar. Só um minutinho. Então, vou passar o videozinho lá para aquele canto lá em cima. Isso. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver a aplicação daqueles conceitos ali. Tá? Nós vamos fazer três perguntinhas aqui. Primeira delas. Quais vetores têm o mesmo módulo? Né? Então, nós temos aqui, ó, 6 vetores aqui, ó, vetor A, vetor B, vetor C, vetor D, vetor E, vetor F. Então, nós temos 6 vetores. Cada vetor desse tem uma característica diferente, ok? Então, por exemplo, vetor A tem uma direção, módulo e um sentido, né? Então, por exemplo, qual que é a direção dele? Horizontal. E esse aqui, qual é a direção dele? Vertical, ok? Qual que é a direção desse? Diagonal.
Qual que é o sentido desse? Da esquerda para a direita. Qual que é o sentido desse? De cima para baixo. Né? Lembrando que o início do vetor é aqui e o final dele é aqui. Neste ponto aqui, certo? Só um minutinho, porque tá cortando ali, né? Ah, beleza, acertamos. Isto, dá para agora ver, tá vendo? Então, o início aqui e o final aqui, certo? Mas a nossa pergunta é essa aqui, ó. Quais são os vetores que têm o mesmo módulo? O que é o módulo? O módulo, lembre-se que é o valor do vetor. Então, o que vai representar ele é o tamanho. Vamos pegar esses dois vetores aqui, o E e o F. Então, esse vetor aqui tem um módulo maior e esse aqui tem um módulo menor. Então, vamos supor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. É o módulo desse aqui. Agora esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Né? É o módulo desse aqui. Então, esse vetor aqui é maior do que esse. Né? Mas o nosso objetivo aqui é ver quais são os vetores que têm o mesmo módulo. Né? Lembrando, ou seja, que tem o mesmo tamanho. Né? Então, vamos ver quais são. Então, nós temos que é o vetor A e B e o vetor C e D. Então, eles têm o mesmo tamanho. Né? Olha aqui para você ver. 1, 2, 3, 4. Né? Eles têm o mesmo tamanho. Então, são vetores que têm o mesmo módulo. Ok? Vamos lá. Agora, segunda pergunta. Qual ou quais vetores é ou são iguais? Gente, vetores iguais. Aqui é o mesmo módulo. Ter o mesmo módulo não quer dizer que os vetores são iguais. Então, por exemplo, vetor A, ele não é igual ao vetor B. Porque o vetor A, apesar de ter o mesmo módulo, o vetor A aponta da esquerda para a direita e o vetor B aponta da direita para a esquerda. Então, eles têm o quê? Sentidos opostos. Então, os sentidos deles são diferentes. Então, eles são considerados vetores diferentes. Né? Vamos ver quais são os vetores que são iguais. Então, os vetores são iguais. É o vetor C e o vetor D. Ok? Porque eles têm o mesmo módulo, né, que a gente já viu aqui na questão 1. Mas eles têm a mesma direção, ou seja, estão diagonais, e têm o mesmo sentido, ou seja, a seta deles aponta para a mesma direção. Então, tá aqui, ó, são iguais porque têm o mesmo módulo, sentido e direção. Então, a gente pode falar que o vetor C é igual ao vetor D. Ok? Então, vamos para a terceira pergunta. Quais vetores são diferentes? Lembrando que os vetores iguais é tudo igual. Módulo igual, sentido igual, direção igual. Mudou uma dessas características, os vetores não são considerados iguais mais, então eles são diferentes. Então, nós temos o vetor A e B e o vetor E e F, ok? Então, são diferentes porque tem ou o módulo, ou o sentido e ou a direção diferentes. Então, quando tem qualquer um das três informações forem diferentes, então os vetores vão ser considerados diferentes. Ok? Bom, então agora a gente vai entrar. Então, a gente já viu a aplicação dos conceitos de vetores. Então, agora a gente vai passar para a parte prática. Né? Então, aqui são que é o nosso objetivo, que é o cálculo vetorial. Nós temos duas regras, que é a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Então, para fazer o cálculo vetorial, nós vamos começar pela regra do polígono. Né? De novo, nossos 6 vetores, agora todos eles coloridinhos, né? Então, a gente vai ver como que a gente faz uma soma vetorial. Né? O que é somar vetorialmente? É associar vetores. Então, quando você associa vetores, o resultado, no final, é um vetor. Né? Então, por isso chama soma vetorial. Né? A soma vetorial nós temos duas partes. Nós temos a parte do cálculo gráfico, né? Que é a soma vetorial, e temos a parte do cálculo do módulo, que é quando a gente vai saber quanto que vale, né? Qual que é o tamanho do vetor resultante. Então, os dois primeiros
exemplos que a gente passar aqui, a gente vai fazer só o cálculo gráfico, né? A soma vetorial. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, nós vamos desenhar o vetor A novamente. Agora, nós vamos pegar o vetor T, ok? E desenhar aqui também. Vocês perceberam uma coisa? Assim que eu terminei de colocar o A, né? No final do vetor A, eu fui e desenhei o vetor D, né? Ou seja, terminou o vetor A, eu fui e coloquei o vetor D. Ou seja, então, na soma vetorial isso é importante. Colocar final de um vetor com o início do outro, né? E nós vamos pegar o terceiro vetor, que é o vetor B, né? Mesma coisa. Nós vamos colocar ele aqui no final do vetor D, né? Que para poder fazer o soma. Tá vendo que sobrou esse espacinho aqui? E é justamente esse espacinho aqui que vai ser o resultado, que a gente chama de resultante, né? A resultante vai iniciar aqui e vai terminar aqui. Então, essa aqui é a resultante dos vetores, do soma desses três vetores, A, B, A, D e B, tá ok? Então, esse R aqui a gente chama ele de resultante dos vetores, né? Então, o resultado é isso aqui, ó. Então, R é igual ao A mais o D mais o B, ok? Então, lembrando que numa soma vetorial, o resultado é um vetor, ok? Vou pegar um segundo exemplo aqui. Então, eu vou pegar o vetor C, desenhei ele. Agora, eu vou pegar o vetor E e vou desenhar ele aqui também, ok? Olha, presta atenção. Terminei de desenhar o vetor C, eu fui e desenhei o vetor E, ok? Não sobrou esse espacinho aqui. Esse espacinho em branco aqui é justamente o que? A resultante. Lembrando que ela vai começar aqui e vai terminar aqui. Olha lá, ó. Então, isso aqui é resultante. Então, o que é resultante? É a soma do vetor C mais a soma do vetor E. Ok? Então, essa é a regra do polígono, tá? Sempre lembrando, gente. Acabou de desenhar o vetor, você inicia o outro vetor. O espaço que sobra entre os dois vetores, que vai ser o espaço onde você vai desenhar a resultante, ok? Terceiro exemplo, nós vamos pegar o vetor F, ok? E vamos pegar o vetor A. Viu? Prestaram atenção? Terminei de colocar o vetor F, coloquei o vetor A, certo? Tá vendo que sobrou esse espaço aqui? É justamente onde eu vou desenhar o quê? A de resultante. acordo com a Wikipédia, em geometria analítica... O Google resolveu falar aqui, né? Então, vou desenhar aqui. Olha lá, ó. Então, esse vetor aqui é o vetor resultante. Lembrando que a resultante é a soma do vetor F mais o vetor A. Ok? Bom, tem uma coisa importante para falar aqui, uma observação muito importante. Certo? Né? Quando que a gente vai ter uma resultante igual a zero? Isso pode acontecer de você fazer os vetores e a resultante é igual a zero. Ok? Bom, então resultante é igual a zero nessa situação aqui. Então, quando os vetores fecharem o ciclo, tá? Ou seja, fechar o ciclo, o que é fechar o ciclo? É quando a origem do primeiro vetor coincide com o final do último vetor. Então, eles fecham, né? Então, ele começa no ponto, põe todos os outros vetores, na hora que você desenha o último vetor, o final dele coincide com o início do primeiro vetor. Então, você fechou o ciclo. Então, nessa situação, o resultante é zero. Aí, eu vou pegar o exemplo aqui, ó. Então, eu desenho o vetor A, desenho o vetor C. Agora, eu vou pegar qualquer vetor, tá? Vou desenhar um vetor aleatório. O vetor G. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Desenhei o vetor A, ok? Desenhei o vetor A. Assim que terminou de desenhar o vetor A, eu desenhei o vetor C. Assim que terminou de desenhar o vetor C, eu fui e desenhei o vetor G. Então, o que aconteceu aqui? Os vetores fecharam o ciclo. Então, quando eu faço essa soma vetorial aqui, dá quanto?
Dá 0. Ah, mas professor, o G não é resultante? Não, gente, o Z não é resultante. O G é um vetor qualquer que eu peguei e desenhei ele aqui, tá ok? É diferente. Quando você tem resultante, o espaço fica aberto em todos os vetores que você coloca. Aqui não, tá vendo? Então, desenhei os 3 vetores. Na hora que eu coloquei o último vetor, ele foi lá e encontrou com o primeiro vetor. Então, ele fechou o ciclo. Então, nessa situação, a resultante vetorial deles é 0. Ok? Vamos lá. Agora a regra do paralelogramo. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos 2 casos para a regra do paralelogramo. Ok? Deixa eu só diminuir esse videozinho aqui. Pra gente, descer isso aqui um pouquinho. Aí, pra gente poder ver melhor. Certo? Isso. Regra do paralelogramo. Então, nós temos 2 casos. O primeiro caso é quando formam qualquer ângulo. E o segundo caso é que formam um ângulo perpendicular entre eles. Lembrando que o ângulo perpendicular é esse ângulo aqui, ele vale 90 graus. Ok? Então, como que eu aplico a regra do paralelograma nas 2 situações? Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, redesenho essa figura. Certo? Redesenhei ela aqui. Tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, aqui deste lado, eu vou tracejar uma reta paralela a esse vetor. E aqui deste lado, eu vou tracejar uma reta paralela ao vetor F. Então, vai ficar assim, ó. Então, tracejei a reta paralela, né? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, que eu vi que vai cortar aqui. Vou levantar aqui um pouquinho aí. Aí, agora deu. Beleza. Corta lá em cima, mas não corta embaixo. Aí, eu vou desenhar agora a reta paralela a esse vetor aqui. Aqui, ok? Então, o que vai ser a minha resultante? A minha resultante vai ser um vetor que vai começar aqui e vai vir até aqui, tá ok? Então, esse aqui é o vetor resultante, ok? Ou seja, o resultante é o quê? É o F mais o C, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, vocês estão percebendo que aqui a origem dos vetores, ela coincide, né? Então, isso aqui é importante. A gente só aplica a regra do paralelogramo quando a origem dos vetores coincidir. Ok? Vamos lá. Agora vamos para a situação, segundo caso aqui. Mesma coisa. Desenho novamente os 2 vetores, A e E. Vou tracejar uma reta paralela ao vetor A. E aqui uma reta paralela ao vetor E. Então, vai ficar assim, ó. Então, reta paralela ao vetor A, reta paralela ao vetor E, né? Então, veio que eu fechei o quadrado, né? Que eu fechei o paralelogramo. A minha resultante vai começar aqui e vai terminar aqui. Então, lá, ó, resultante. Então, essa é a regra do paralelograma para a soma vetorial. Então, nessa situação aqui, nós temos que o resultante é igual a A mais E, ok? Então, a regra do paralelogramo. Então, nós vamos trabalhar com essas 2 praticamente. 3 casos particulares. Nós vamos falar agora de uns casos particulares, que é uma de certa forma, aplicação direta da regra do paralelograma, né? Então, nós vamos trabalhar com 3 casos particulares. O primeiro caso é a mesma direção e sentido. O segundo caso é a mesma direção, mas sentidos opostos. E o terceiro caso é quando são perpendiculares entre si. Lembrando que perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Como que a gente procede aqui nesse primeiro caso para fazer a soma vetorial, né? Então, eu desenho o vetor A aqui. Eu acabei de desenhar o vetor A aqui. Então, logo em seguida, eu desenho o vetor B. Tá ok? Então, a minha resultante vai ser esse vetorzão grandão aqui, né? Que vai ser o quê?
resultante é igual a A mais B, tá certo? Então, é esse vetorzão aqui. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, mesma direção, mas sentidos opostos, né? Então, tem sentidos opostos. Mesmo procedimento. Desenho o vetor A, acabei de desenhar o vetor A, eu desenho o vetor B, né? Tá vendo que sobrou um pedacinho aqui? Então, esse pedacinho aqui é que vai ser o resultante desse sistema de vetores aqui, ok? E esse aqui a gente já sabe, a gente já fez, é bom que nós vamos lembrar ele de novo. Redesenhamos novamente o nosso figura, tracejamos uma reta paralela aqui, tracejamos uma outra reta paralela aqui, né? E o vetor resultante vai começar aqui e vai terminar aqui, ok? Então, esse aqui são os três casos particulares, ok? Lembra, gente, que vetor a gente trabalha tanto graficamente, ele, quanto matematicamente, os valores algébricos, né? Mas a parte gráfica é mais importante do que propriamente dita a parte algébrica, né? Porque o que vai definir os resultados dos vetores é justamente isso, qual que é o sentido, qual que é a direção, qual que é o módulo dele. Então, vamos lá fazer os cálculos, agora é cálculo, né? Então, propriamente dito, agora a gente vai calcular o módulo do resultante, a gente vai calcular o valor, por exemplo. Quanto que vale isso aqui? Quanto que vale isso aqui? E quanto que vale isso aqui? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ok? Vamos começar no primeiro caso. Então, no primeiro caso, para a gente calcular o módulo do resultante, é muito simples, basta somar. Antes da gente somar, vou atribuir valores, né? Então, vou falar que o vetor A tem um módulo de 4 newtons e o vetor B tem um módulo de 3 newtons, ok? Então, para todos esses aqui, todos esses vetores A e B, vai ser esse valor aqui. A igual a 4, B igual a 3, ok? Então, vamos aqui, ó. Então, vamos calcular o módulo desse vetor aqui. Então, como que eu vou calcular? Então, para calcular o módulo aqui, eu pego o valor de A e somo com o valor de B. Isso aqui para o primeiro caso, né? Quando tem mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou somar os valores. Agora, eu vou substituir. No lugar do A, eu vou colocar 4. No lugar do B, eu vou colocar 3, né? Então, fica lá 4 mais 3. Então, vou ter que a resultante vale quanto? 7 newtons. Okay? Então, esse aqui é o primeiro caso. No segundo caso, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, como é que fica? Né? Resultante vai ser A menos B, porque eles têm sentidos opostos. Tá? Isso para o cálculo do módulo, tá ok, pessoal? Cuidado com isso. Então, vai ser A menos B. Agora, eu vou substituir os valores aqui. Então, R é igual a 4 menos 3. Então, o resultante vai ser quanto? 1 newton. Tá vendo como que é importante a gente saber as direções e os sentidos dos vetores para a gente poder fazer o cálculo do módulo? Mesmo todos os vetores tendo o mesmo valor, vetor A4, vetor B3, você está vendo que os resultados são diferentes, porque o que manda no cálculo vetorial é justamente o que? O sentido e a direção do vetor, ok? E por final, esse aqui, né? Então, nessa situação aqui, para a gente calcular o módulo do vetor resultante, nós vamos usar o velho conhecido teorema de Pitágoras, né? Que é esse aqui, né? Hipotenusa quadrada igual a soma do quadrado dos dois catetos, né? Lembrando aqui, ó, a nossa resultante aqui vai ser hipotenusa, o nosso vetor A vai ser um cateto e o nosso vetor B vai ser outro cateto. Então, substituindo os valores aqui, resultante é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Fazendo o cálculo, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Ok? Vamos para lá, né? 16 mais 9 é igual a 25, né? E agora nós vamos pegar esse 2 aqui e vamos tirar a raiz quadrada, né? Então, fica resultante é igual a raiz quadrada de 25. Então, nosso resultante vai valer o quê? 5 newtons, ok?
Então, gente, esses são os casos que a gente vai trabalhar para fazer o cálculo do módulo, tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver os outros dois casos, né? Que é quando a gente tem uma situação, né, do primeiro caso, do slide anterior, né? E quando a gente vai fazer a decomposição, mas isso vai ficar mais pra frente, beleza? Então, por hoje a gente fica aqui. Agradeço, bom estudo a todos e até amanhã na nossa live.